Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 61, nosotros vamos a hablar sobre el pronombre complemento tônico. Então, na aula de hoje, aula 61, nós vamos falar do pronome complemento tônico. Pronome complemento, a gente já viu, são os pronomes que exercem a função de objeto, pode ser direto, indireto. Tem casos em que o pronome, a gente vai usar os dois pronomes, objeto direto e indireto, em alguns verbos que admitem esses dois objetos. E hoje a gente vai ver os pronomes objeto tônicos, tá? Uma classe de pronomes, a gente vai ver daqui a pouco. Antes da gente começar, se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? Dá o like aqui embaixo, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá bom? E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Antes da gente entrar na aula de hoje realmente, eu vou colocar algumas frases para a gente rever o que a gente aprendeu ontem, porque o que a gente viu ontem é algo bem novo para a gente, que fala português, é bem diferente, é uma estrutura que a gente não tem na nossa língua, não tem hoje em dia, a gente não usa hoje em dia. Acho que tem no espanhol, é muito usado, então é importante a gente saber usar, né? Conseguir se apropriar desse uso, né? Dessa estrutura, para a gente poder usar, para a gente ficar cada vez mais fluente e cada vez mais próximo de se falar como um nativo mesmo fala, tá? Então, se por acaso você já se sente confortável naquilo que a gente viu ontem e quiser ir direto para a aula de hoje, você pode pular essa parte, aí você vai para esse tempo que está aqui embaixo no vídeo, tá? Aí você pula para essa parte onde começa a aula de hoje efetivamente, tá? Antes a gente vai fazer uma pequena revisão, um pequeno apanhado que a gente viu ontem, que são os pronomes complemento de objeto direto e indireto. E são os casos que acontecem em verbos, nós chamamos de verbos bitransitivos. Certo? A gente viu que os verbos podem ser transitivos ou intransitivos. Quando eles são intransitivos, eles não necessitam de um complemento. Verbos, por exemplo, morrer, nascer, certo? Ele morreu, ele nasceu, sabe? O verbo sozinho, ele já dá toda a ideia que ele pretende dar. Outros verbos são chamados de verbos transitivos, porque eles precisam ter um complemento, certo? Aqueles verbos que você ouve sozinho, você sempre pergunta, mas o que? Né? Ou para que? Ou para quem? Ou de quem? Né? Surge sempre uma dúvida, porque o verbo sozinho não dá a ideia inteira que ele quer dizer. Ele precisa de um complemento. Esse complemento nós chamamos de objeto, em português. Em espanhol nós chamamos de complemento. E eles podem ser diretos ou indiretos, né? Se tiver ou não tiver preposição no objeto. Certo? E tem verbos que pegam os dois objetos, como por exemplo dar, doar, entregar, explicar, né? É sempre fazer alguma coisa para alguém, ou fazer alguma coisa com alguém, ou fazer alguma coisa a alguém, certo? Esses verbos nós chamamos de verbos bitransitivos. E quando a gente usa dois objetos para esses verbos, nós podemos substituir os dois objetos por pronomes complemento, como a gente viu. Então, eu vou colocar aqui algumas frases e a gente vai ver como é que vamos relembrar, na verdade, como é que se faz essa estrutura. Então, primeiro exemplo. El professor les explica la lección a los alumnos. Então, aqui nós temos o verbo explicar, certo? Conjugado no presente. A gente já viu como se conjuga o verbo no presente. Então não deveria ser nenhuma dúvida, explicar. E é um verbo que pede um complemento direto e um indireto. Ele pode usar os dois complementos. E quem explica alguma coisa a alguém. Certo? Nesse caso, o professor explicou la lección, a lição, a los alumnos, aos alunos. Então, a gente sempre pergunta para o verbo explicar, explica o quê? Explica la lección. Então, esse o que é sempre o objeto direto. É o complemento direto. La lección, complemento direto. A quem? Esse a quem
é sempre o complemento indireto, certo? Porque tem o a, que é uma preposição. A los alunos. Complemento indireto. Repara, nesse caso, a los alunos é um complemento indireto, a gente sabe disso, porque na hora a gente pergunta para o verbo, ele explica alguma coisa a alguém. Então, o alguma coisa já é o objeto direto. Então, só sobra para esse a quem ser o objeto indireto, tá? Mas tem casos em que eu tenho a preposição a e ele é um complemento direto. Quais são esses casos? Tem que saber. Sempre que o objeto for relacionado a uma pessoa, certo? Ele sempre vai levar a preposição a, tá? Então, poderia ser... Então, às vezes, por exemplo, os alunos, alunos são pessoas, certo? Então, ele sempre vai ter a preposição a, mesmo que seja um complemento direto, tá? Sempre vai ter preposição a. Nesse caso, por coincidência, tem a preposição a e é um complemento indireto, tá? Mas poderia ser o contrário, poderia ter a preposição a e mesmo assim ser um complemento direto. Porque sempre que o objeto for uma pessoa, eu tenho que usar a preposição a, tá? A não ser que eu tenha já outra preposição aqui, para fazer alguma coisa com alguém. Então, se eu já tenho o com alguém, eu não preciso botar o a, certo? Eu já tenho o com. Mas, se não tiver preposição nenhuma e for uma pessoa, tem que ter o a, tá? Tem que ter o a. Sempre que for uma pessoa, tá? Então, ele é professor. E outra coisa que eu queria atentar. Mas vamos primeiro ver. La lección, então, é meu objeto direto, certo? Lección, uma palavra, é um substantivo feminino, singular. Então, qual é o pronome de complemento, de complemento direto que eu uso para substantivo feminino singular? É o la. Lembra? E a los alunos. Alunos, então, são eles, né? Eles, terceira pessoa do plural, é um complemento indireto. Então, qual é o pronome de complemento indireto que eu uso para a terceira pessoa do plural? É o les. Mas se você reparar bem nessa frase, já existe o les aqui em cima, que está justamente aqui para substituir a los alunos. Então, eu estou usando les para substituir a los alunos e estou repetindo a los alunos, né? É meio confuso, mas lembra disso? Tem que ficar atento, porque no espanhol eu posso ter essa estrutura sempre no objeto indireto. Eu posso, sempre que o objeto indireto for uma pessoa, tá? Ou um grupo de pessoas. Eu posso colocar o pronome de objeto indireto aqui, tá? E repetir a pessoa depois, tá? Essa estrutura existe, não está errada, tá? É meio redundante, mas é justamente para isso mesmo, tá? Eu coloco o complemento indireto aqui e eu repito o complemento indireto. Eu coloco o pronome aqui de complemento indireto para substituiria o complemento indireto e repito o complemento indireto depois. Acontece, tá? É normal, uma estrutura normal. Então agora eu vou substituir esses dois complementos pelos seus pronomes correspondentes. Aí ficaria assim: ele, professor. Aí na teoria ficaria primeiro o indireto, lembra? Tem que lembrar a ordem. Primeiro o indireto, depois o direto. Então ficaria les, la, explica. Então na teoria seria isso. Porém, a gente viu que pronome de terceira pessoa, pronome indireto, complemento de objeto indireto, pronome de objeto indireto de terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural, sempre que tiver numa estrutura do lado de um complemento de objeto direto, tá? Ele não pode ser o le, nem o les. Eu substituo por se, tá? Então, em vez de ser ele, professor, les, la, explica, tem que ser ele, professor, se, la, explica, tá? Então, repetindo, sempre que o pronome de objeto indireto de terceira pessoa, tá? Plural ou singular, tanto faz, terceira pessoa, estiver junto de um complemento, de um pronome CD, né, de complemento direto, esse pronome CI, ele
muda de figura. Ele não é mais lê ou leis, tá? Passa a ser se. Então, ele, professor, se lá, explica. Então, próximo exemplo. Ele le pergunta al policía la dirección. Então, ele... Aqui o le seria para substituir o complemento indireto, só que a gente viu que em algumas estruturas eu posso repetir o complemento depois do le. Então, pergunta, verbo perguntar, quer dizer perguntar. Então, também é o verbo bitransitivo. Quem pergunta, pergunta alguma coisa a alguém, certo? Então, pergunta o quê? La dirección. La dirección é o meu CD, complemento direto. Qual o pronome de complemento direto que eu uso para substituir la dirección? Então tem que ver, dirección é um substantivo feminino, né, singular. Então o pronome que eu uso é o la, certo? Al policía é o a quem, né? Pergunta alguma coisa a alguém. Esse alguém é o al policía. Policía aqui quer dizer policial, tá? Então, polícia pode servir tanto para academia de polícia, e também para quem é policial, também é a mesma palavra, policia. Então, ele pergunta al policía, então esse é o complemento indireto, é o nosso CI. Policia, então, se a gente for substituir por um pronome, é ele, certo? O policial, ele, terceira pessoa do singular. Pronome de complemento indireto que a gente usa para a terceira pessoa do singular é o le, certo? Que é justamente esse le que está aqui presente. Porque quando o complemento indireto é uma pessoa, e policia é uma pessoa, um policial, eu posso repetir o pronome antes do complemento. Não tem importância, é redundante, mas é comum isso acontecer. Poderia escrever sem o le. Simplesmente, ele pergunta à polícia la dirección. Não está errado, está certo também. Mas é comum eu repetir aqui, colocar o pronome e repetir o complemento depois, tá? Então agora eu vou pegar esses dois complementos e colocar os pronomes adequados. Então como é que vai ficar? Ficaria ele. Primeiro vem o CI, depois o CD. CI nesse caso é o le. CD é o lá. E o verbo, pergunta. Então ficaria ele lê lá pergunta. A gente já viu que pronome de complemento indireto de terceira pessoa, se tiver junto de um pronome CD, certo? Ele não vai ser dessa forma, não vai ser lê, ele vai ser se. Então, ele se lá pergunta. Essa é a forma correta, certo? Próximo exemplo. La abuela le lee a su nieta un cuento. Então, aqui é a avó, certo? Vamos ver, achar o verbo nessa frase. O verbo é ler, quer dizer ler, tá? Ler em espanhol, a gente já viu esse verbo, é ler, tá? Com dois L's. Na terceira pessoa, né? La abuela lee. É ler. Lê a sua neta um conto, certo? Então, ler também, o verbo bitransitivo, quem lê, lê alguma coisa para alguém, ou a alguém. No caso do espanhol é a alguém. E então ele pede complemento direto e indireto. Então, quem lê, lê alguma coisa. Lê o quê? Um cuento. Então, um cuento é o complemento indireto. Cuento, substantivo masculino singular. Então, o pronome que eu uso para o substantivo masculino singular é o lo, certo? Lê alguma coisa para alguém, alguém, né? A quem? Nesse caso, a sua nieta. Esse é o complemento indireto, né? A sua neta. Neta, palavra, a gente pode substituir por ela, certo? Ela, então, terceira pessoa do singular. Então, o pronome que eu uso para a terceira pessoa do singular, onde é um objeto indireto, é o le, certo? Que é justamente o le que está aqui, pelos motivos que eu já expliquei, certo? Eu posso repetir o le junto com o seu próprio complemento, que ele estaria substituindo. Eu posso repetir as duas coisas, tá? Desde que esse complemento indireto seja uma pessoa. Nesse caso, nieta é uma pessoa, aí eu posso repetir o le.
Então, agora substituindo os dois complementos por pronomes, ficaria la abuela. Então, sempre a ordem, CI, depois CD. Então, CI, le, CD, lo, e o verbo, ler. Então, la abuela ficaria le, lo, le. Mas a gente já viu que quando o complemento indireto, pronome de complemento indireto, terceira pessoa, tá? Só de terceira pessoa, tá junto de um pronome de complemento direto, esse pronome indireto, ele não fica dessa forma, certo? Ele vira se. Então, la abuela se lo lee, tá? Essa é a maneira certa de escrever. Então, próximo exemplo, la madre le pone el abrigo a su hijo. Então, a mãe, né, pone, verbo poner, né, é pôr, então põe o casaco, né, no seu filho. Então, quem põe alguma coisa em alguém, né? Em espanhol, no caso, é põe alguma coisa a alguém, tá? Preposição a. A regência de alguns verbos é diferente do espanhol e do português, então tem que ficar atento, tá? Não tem uma regra, não tem como saber. Alguns dicionários apresentam a regência dos verbos, tá? Depende do dicionário que você está usando. O dicionário da Academia Espanhola é aquele que eu falei, que é online, é dle.rae.es. É o site, se você está no computador. Se você está pelo celular, você pode baixar pelo Google Play o aplicativo DLE. É um dicionário. E nesse dicionário, quando você bota o verbo, vem alguns exemplos de frases. Então você já pode por ali deduzir a regência daquele verbo, certo? Quais preposições que eu uso quando eu uso aquele verbo. Então, no caso, poner alguma coisa a alguém. Então, poner, né, alguma coisa, por alguma coisa, então por o quê? Nesse caso, esse o que é el abrigo. É o objeto direto, o complemento direto. Abrigo quer dizer casaco, tá? Abrigo, substantivo masculino, singular. Então, qual é o pronome de complemento direto que eu uso nesse caso? É o lo, certo? E alguém, né? Esse alguém é o complemento indireto. Então, a quem? A su hijo. A su hijo é o meu complemento indireto, certo? Então, hijo eu posso substituir por ele, certo? Ele. Então, a pessoa, terceira pessoa do singular, certo? Então, pronome e é um objeto indireto. Então, o pronome do complemento indireto, terceira pessoa do singular, é o le. Então, resumindo essa frase, colocando os pronomes adequados, ficaria la madre. Então, CI primeiro, CD depois. Então, ficaria le, lo, pone. A gente já viu que complemento indireto, terceira pessoa, tá junto de um complemento direto, ele não pode ficar assim. Ele vira se, tá? Então, la madre se lo pone. Essa é a forma correta de escrever essa frase, esses dois pronomes, tá? Agora um exemplozinho, fugir um pouco da terceira pessoa. Vamos ver agora um outro tipo de pronome. Então, el vendedor nos devuelve el libro. Então, devuelve, verbo devolver, né, quer dizer devolver. Então, o vendedor nos devolve o livro. Então, devolver também é um verbo bitransitivo, em devolve, devolve alguma coisa para alguém, tá? Devolver é o meu verbo, devolve alguma coisa, devolve o quê? Nesse caso, esse o quê é o el libro, o livro. Então, el libro, complemento direto. Então, livro, palavra masculina, singular. Então, o pronome que eu uso quando é uma palavra masculina singular, um objeto direto, é o lo, certo? E para alguém, para quem, tá? Esse para quem está respondido aqui no nos, tá? Esse nos, ele equivale a nosotros. Então, devuelve el libro a nosotros, a nós, né? Para nós. É o nos. Então, esse é o pronome de complemento indireto. Nos. É o para quem. Esse eu sei. Já está aqui, nos. Então, reescrevendo essa frase usando os dois pronomes, ficaria como? Primeiro o CI, depois o CD.
Então, ele, vendedor. CI, nos. CD, lo. E o verbo, devuelve. Então, pronto. Então, o nos, que é o nosotros. O lo, el libro. Devuelve é o verbo devolver. Então, el vendedor nos lo devuelve. Certo? E agora, para terminar essa lista de exemplos, com vosotros, tá? Lembrando, vosotros, ele não é comum na América Latina, não é usado, tá? Mas se você for falar espanhol na Espanha, você pretende aprender espanhol para falar na Espanha, lá você vai ter que saber usar o vosotros, e lá ainda é usado. Mañana os devuelvo el dinero. Então, o verbo aqui, devuelvo, de novo, o verbo devolver, devolver. Então, e devolve alguma coisa para alguém, a alguém, certo? Então, alguma coisa, né, o que? Esse alguma coisa é el dinero, o dinheiro. Complemento direto. Dinheiro, palavra masculina, singular. Então, objeto direto. Então, qual é o pronome que eu uso para substituir? É o lo, certo? Para alguém. Esse para alguém está aqui representado no os. Esse os equivale a vosotros, certo? Igual o português a vós, né? Equivale a vós, tá? Ou de uma maneira informal a vocês. Então, a vosotros é o os. Então, esse é o CI, é o nosso CI, é o nosso complemento indireto. Então, como é que agora eu reescrevo essa frase usando os dois pronomes, tanto o CD quanto o CI? Então, ficaria mañana, primeiro o CI, depois o CD. Então, CI, os, CD, lo e o verbo, devuelvo. Então, mañana os lo devuelvo, certo? Lembrando que posição dos pronomes, tá? Sempre que o verbo tiver no infinitivo, no gerúndio ou no imperativo afirmativo, tá? Nesses três casos, os pronomes vêm depois, tá? Sempre na mesma ordem, primeiro o CI, depois o CD, tá? Se por acaso tiver em um outro tempo verbal, que não seja esses três que eu falei, como nesse caso, tá no presente do indicativo, aí os pronomes vêm antes, tá? Sempre na mesma ordem, primeiro o CI, depois o CD. Outra coisa importante, onde esses pronomes vêm depois, eles vêm todos juntos, tá? E junto com o verbo, vira uma palavra só. Verbo e todos os pronomes depois viram uma coisa só, tá? Quando vem depois. Quando os pronomes vêm antes, aí eles vêm separadinhos, tá? Então agora sim, vamos começar com a aula de hoje, efetivamente a aula de hoje, que é o interessa, que é o pronome de complemento tônico. Pronome de complemento tônico nada mais é do que a forma do pronome, tá? Quando ele vem depois de uma preposição, tá? Então, o pronome pessoal vem sempre depois de uma preposição. Ele assume uma forma um pouquinho diferente, a gente chama de forma tônica. Em português tem também, tá? Eu vou dar dois exemplos do uso usando esses pronomes, vocês vão reconhecer na hora e existe similaridade com o português, tá? Então, por exemplo, quiero esse gatito para mim. Quero esse gatito para mim. Então, quero esse gatinho para mim, para mim. Então, repara, eu tenho aqui uma preposição para e depois eu tenho o pronome. Então, sempre que esse pronome vier logo depois de uma preposição, ele assume essa forma, que chama de forma tônica. Então, nesse caso, mi, né, quer dizer mim. Então, quero esse gatinho para mim, tá? É errado eu falar quero esse gatito para yo, tá? Seria quero esse gatinho para eu. Tá errado. Não pode. Depois de uma preposição, a gente usa o pronome tônico. A gente usa o mi, no caso da primeira pessoa, e para as outras pessoas vão usar outras formas, tá? Então, vamos ver o segundo exemplo. Puedes estudiar com nosotros? Então, estudar, verbo estudar. Então, quem estuda pode ser
Então ele tem várias formas de trabalhar a transitividade desse verbo estudar. Estudar pode ser estudar alguma coisa, ponto. Ele só vai ter um objeto direto. Pode ser estudar com alguém, aí ele vai ter um objeto indireto, tá? E pode ser estudar alguma coisa com alguém. Aí ele vai ter um objeto direto e um objeto indireto. Nesse caso, estudar está só com um objeto indireto, com alguém. Com quem? Com nós outros. Certo? Com nós outros. Então repara, com, aqui é uma preposição. Depois dessa preposição, eu tenho o pronome complemento tônico, nós outros, tá? No caso da primeira pessoa do plural, vai ser igual o pronome com a função de sujeito, né? Nós outros, tá? Então, eu vou botar de novo uma tabela aqui para apresentar todos os pronomes em todas as pessoas, tá? Então pronto, nossa tabela, né? Com os pronomes com a função de sujeito, são os pronomes pessoais, yo, tu, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. A gente já está acostumado. Eu vou botar o pronome complemento tônico correspondente. Então, para a primeira pessoa, para o Joe, o pronome tônico, né, de primeira pessoa vai ser o me, tá? Esse me vai ter acento, tá? Porque para poder diferenciar do me de possessivo, né? Meu, minha. Lembra? Meu, minha é me também, sem acento. Esse me de pronome tônico vai ter acento, me. Quer dizer mim. Então, sempre que tiver uma preposição antes, vai ser o me. A mim, para mim, de mim, tá? Com a exceção da preposição com. Com a preposição com, que é com, né? Igual ao português, com, ele vai assumir uma outra forma, vai virar comigo, tá? Então, se tiver a preposição com, tá? Ele não vai ser com me, não existe, com me não existe, vai ser comigo, tá? Igual ao português, né? O português a gente fala comigo, a gente não fala com mim, certo? Não existe com mim, a gente fala comigo. Espanhol também, mesma coisa, preposição com vai virar comigo, certo? Tu, pro tu, pronome de segunda pessoa do singular vai ser o ti, tá? Nesse caso o ti não tem acento, porque ele não está diferenciando de nada, certo? Então não tem acento, ti, tá? Então pode ser para ti, tá? Igual ao português ti, né? Para ti, de ti, a ti, espanhol, a ti, certo? Com a exceção, de novo, da preposição con. Se tiver a preposição con, ele vai assumir a forma contigo, certo? Contigo. Contigo, então, quando tem a preposição con. Igual ao português, contigo, né? Terceira pessoa do singular. Ele, ella, usted e ele. Ele, ella, usted, certo? Existe uma forma e serve para todos eles, que é o se, certo? E esse se tem acento. Esse se ele tem acento para diferenciar do se de conjunção, né? Que é o nosso se, né? Se fizer sol amanhã, eu vou para a praia, né? Esse tipo de coisa. Esse se em espanhol é se, não tem acento. E o se de preposição, e o se de pronome, aí ele sim vai ter acento. Esse se, ele é usado muito na uma forma reflexiva, certo? Ele se refere à terceira pessoa, mas o sujeito que pratica a ação também está na terceira pessoa. Então, por exemplo, uma frase, ele não se lembra de si, certo? Então, ele não se lembra de si. Então, esse se aqui se refere ao ele, certo? E o ele também é sujeito da frase. Então, o se aqui tem uma forma reflexiva, certo? Um sujeito que pratica e recebe a ação. Espanhol também. Ele, então, em espanhol ficaria, essa frase ficaria, ele no se acuerda de si, certo? Então, ele não se lembra de si. Então, é a função de reflexão. Serve para ele e para você, tá?
E de novo, quando tiver a preposição con, esse si vira consigo. Tá? Então, por exemplo, ele fala consigo, quer dizer, ele fala com ele mesmo, né? Ele fala consigo. Em espanhol, ele habla consigo. Tá? Então, com, a preposição com vira consigo, certo? E se refere ao si, tá? Então, esse si consigo tem uma função reflexiva, tá? Às vezes não vai ter a função reflexiva, tá? Quando o sujeito é diferente do objeto. Então, quando o sujeito ele pratica ação, mas não é ele que recebe, tá? Então, por exemplo, eu falo com ele, certo? Ou eu falo dele. Então, nessa situação que tem essa preposição, aí sim, vai diferenciar. Para ele, vai ser ele. Então, eu hablo de ele. Então, eu falo dele. De ele. Aí vai ser ele. A ele. De ele. Para ele. Né? Para ele. No caso do ella, vai ser ella. Sempre. A ella. Para ella. De ella. Certo? Com, nesse caso, com não vai ter uma forma especial. Vai ser com ele, com ella. Certo? E usted também vai ter a mesma forma. Usted. A usted, para usted, com usted. Certo? E também, lembra, a gente viu um pronome especial, é muito usado na Espanha, que é o ello, tá? É um pronome neutro. Esse ello a gente pode traduzir como isso, certo? Então, por ello, por isso, tá? Ello não me agrada, ello não me gusta, então isso, eu não gosto disso, isso não me agrada, isso não, eu não gosto. Então isso aí é um pronome neutro e não se refere a uma pessoa, se refere a alguma situação, enfim. Ele também vai ter uma forma de complemento tônico, que vai ser igual ao ello, vai ser ello também. Então, a ello, para ello, com ello, tá? A isso, para isso, com isso, tá? Vai usar o ello. Pro plural, primeira pessoa do plural, nosotros. Tá, o nosotras. Pronome complemento tônico vai ser igual, nosotros, tá? E se for feminino, nosotras. Então, a nosotros, a nós, para nosotros, para nós, de nosotros, de nós, com nosotros, né, conosco, tá? No caso do nosotros, o com não vai ter uma forma especial, como a gente viu, tá? Vai ser com nosotros, tá? E com nosotras. Vosotros também vai ter a forma igual. Vosotros. Ou vosotras. Então, a vosotros, de vosotros, para vosotros, né? A vós, para vós. Com vosotros seria convosco, certo? Tu usa vosotros. E pro plural ellos, ellas, ustedes, vai ter a forma também igual. Ellos, ellas e ustedes, tá? E também vai ter a forma reflexiva, onde o sujeito faz e recebe a ação, que é também si, certo? Então, eles falam de si, eles estão fazendo mal para si, quer dizer, tem uma função reflexiva aí, eles estão fazendo mal para si, então eles estão praticando a ação e recebendo a ação ao mesmo tempo, certo? Então, si e também vira consigo, certo? E quando não tem a forma reflexiva, é ellos, ellas, ustedes. Para ellos, para eles. Para ellas, para elas. Para ustedes, né? Para vocês, ou para os senhores, para as senhoras. Então, esses foram os pronomes. Vamos ver agora exemplos para a gente saber como é que usa eles, tá? Então, primeiro exemplo. Alguém fala, vienes comigo al cine? Então, tu vens, né? Ou você vem comigo, aqui ó, comigo, que vem com alguém, certo? Então, nesse caso, pediu um complemento de preposição com, tá? Então, seria vem com eu, mas com eu tá errado, então tem que usar um pronome tônico, comigo. Vienes comigo al cine, ao cinema? A pessoa responde, no voy contigo, tá? Contigo, quer dizer, seria com tu, mas com tu a gente sabe que tá errado, tem que usar o pronome tônico de objeto. Então, contigo. Voy con él. Então, vou com ele. Com ele.
Próximo exemplo. Lleva consigo todos os documentos? Então a pessoa está perguntando para outra pessoa. Consigo. Lembra? Ela é a preposição que se refere de uma forma reflexiva. Então ele está levando com ele mesmo. Certo? Então consigo. Lleva consigo todos os documentos. Certo? Próximo exemplo. No quero saber de ello. Aqui o ello, né, é o nosso pronome neutro. Então seria não quero saber disso, tá? Saber de alguma coisa. De quê? Disso. De ello. Então preposição, pronome tônico, tá? E vem depois de uma preposição. Próximo exemplo. Podemos hablar con usted? Então aqui, ó, hablar, falar. Falar com alguém. Com quem? Com o senhor ou com a senhora. Então, preposição, com, pronome tônico, usted, certo? Com o senhor, com a senhora. Es esta carta para mim? Então, esta carta para mim, então, aqui, ó, preposição para mim, certo? Aqui, a preposição, pronome tônico, né? Para quem? Para mim. Próximo exemplo. Viven ellos debajo de vosotros? Tá aqui, ó. Debajo de, preposição aqui, depois de um pronome tônico. E vem depois de uma preposição. Então, os pronomes referem ao vosotros, né? Segunda pessoa do plural. Então, vivem eles debaixo de vós, certo? Seria assim em português. Piensa él siempre en ella? Então, piensa en él. Que verbo pensar. Pensa em alguma coisa ou em alguém. Então, pede um objeto indireto. Em quem? Em ela. Certo? Então, pensar em ela. Então, eu tenho a preposição em. Tá? Equivale ao nosso em do português. E depois um pronome. Esse pronome já vem depois de uma preposição. Vai ser um pronome tônico. Tá? Ella. Então, ele pensa sempre nela, pensa nele sempre em ella, tá? Atenção para essa estrutura de pergunta. Eu tenho o sujeito da frase depois do verbo, tá? Normalmente a ordem numa frase normal é sujeito, verbo, objeto. Quando eu tenho uma pergunta, ou eu quero fazer uma pergunta, eu posso trocar, tá? A ordem do verbo com o sujeito. Então, eu boto o verbo na frente e o sujeito depois. Pensa nele. Sempre en ella, tá? É a forma de fazer pergunta. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje para terminar, né? Essa parte de preposições, de pronomes, de objeto direto e indireto, certo? Toda essa parte de pronomes. Então, se você assistiu até aqui, obrigado. Comenta embaixo qualquer dúvida, se não ficou claro alguma coisa, qualquer sugestão, tá? Dá o like, curta, enfim, compartilha com seus amigos, tá bom? Então, até aula de amanhã, hasta mañana.